sua fronte e a orarmos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós viemos até esta casa prestar um culto de louvor a Ti, um culto de gratidão, um culto de reconhecimento da Tua soberania e da Tua grandiosidade sobre nós. Aceita, Senhor, a nossa adoração, que ela suba como um cheiro suave até o Teu trono de graça. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, pode até reduzir aqui um pouco o retorno aqui para mim e deixar mais para a igreja mesmo, tá bom? Nós queremos falar sobre um tema muito importante para nós. Afinal de contas, todos nós utilizamos. Nem sempre o fazemos da maneira correta, mas gostamos e sentimos falta quando não tem. Até que ponto entendemos, irmãos, a influência da música em nós seres humanos? No céu, os divinos instrumentos ressoavam universalmente para aclamar as grandes proezas de Deus. Na terra, por gerações, a música tem sido instrumento de adoração, de exaltação, de júbilo, mas também ha servido para corromper ou talvez manipular o caráter das pessoas. Sabemos o que pode fazer em nossa mente? Como milhões de pessoas desconhecem o papel que desempenha a música neste momento em que vivemos, na crise final em que vivemos, no grande conflito estabelecido aqui neste mundo. Ezequiel, no capítulo 28, e no versículo 13 ao versículo 15, nos relata o seguinte: Estavas no jardim do Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Meus queridos, nós vemos aqui que um ser que é intitulado aqui no verso 12 do capítulo 28 de Ezequiel como o sinete da perfeição. O sinete significa o carimbo, ou seja, este ser tinha como obrigação ter o carimbo, imprimir o caráter de Deus através daquilo que ele exercia. Porém, foi achado nele iniquidade. Esse é um mistério, o mistério da iniquidade. Porém, meus queridos, este ser, ao se corromper, nada mais, nada menos ele queria. Tinha tudo para ser perfeito. Estava no Monte Santo de Deus. Era um querubim cobridor. Ou seja, ele estava diante de Deus e ele guardava a lei de Deus. A lei que reflete ao caráter de Deus. Mas mesmo assim, esse mistério ocorre. A introdução do pecado em um lugar celestial. Esse mesmo pecado é transferido para nós aqui na terra. Não por vontade divina, mas por atitude dos nossos primeiros pais. E neste grande conflito, irmãos, uma única coisa está em jogo. O que está em jogo é a adoração. O seu coração e o meu coração é o campo de batalha de adoração. A estratégia é a mesma. Afinal de contas, ele deixa claro para Eva: como Deus sereis conhecedores. Ou seja, a partir do momento que eu tiro Deus do lugar e me coloco, a quem estou adorando? A grande questão no grande conflito, então, é: quem é o adorador
e quem é adorado. Isaías, no capítulo 14, no verso 14, diz que o inimigo de Deus então disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a grande verdade. O grande conflito está baseado em uma única coisa que se chama adoração. Cristo, quando foi confrontado pela mulher lá no poço sobre a questão de adoração, ele diz, no capítulo 4 de João, ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Meus queridos, prestem atenção que Cristo está dizendo aqui que não apenas os adoradores adorarão ao Pai, mas os adoradores têm uma característica, e essa característica é que eles são verdadeiros. Ou seja, se existe o adorador verdadeiro é porque existe o falso adorador. E a pergunta que você deve fazer para você hoje, que eu faço para mim nesta manhã, é: que tipo de adorador eu sou? Que tipo de adorador você é? Porque a adoração, irmãos, não é uma questão de tempo ou uma questão de ritos que cumprimos, mas a adoração é uma questão de identidade. Grave isso com você. A adoração é uma questão de identidade. Não somos adoradores porque viemos à igreja e aqui prestamos alguns serviços. Não. Porque somos adoradores, viemos à igreja e prestamos serviço ao Senhor. E coletivamente mostramos quem é o Senhor de nossa vida. Amém? Deus, então, irmãos, se utiliza de ferramentas para preparar o seu povo. E uma das ferramentas, e eu gosto de chamar essas ferramentas de ferramentas pedagógicas de Deus para a adoração. Para que nós, coletivamente, individualmente também, mas coletivamente, neste momento, prestemos a Deus a nossa adoração e o reconhecemos como Senhor e soberano de nossa vida. A profetisa de Deus para o povo remanescente, no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, a página 193, ela diz o seguinte: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Dá para você entender isso agora? Dá para você entender que neste momento nós estamos na porta do céu? Mas para isso você precisa se encaixar neste padrão. O padrão diz que para a alma crente e humilde. Porque quando nós desconhecemos quem somos, quando nós não entendemos quem somos, aqui se torna qualquer lugar. Um espaço físico qualquer. Venho de qualquer forma, falo qualquer coisa, vou agir de qualquer maneira, mas para a alma crente e humilde, este lugar é a casa de Deus, é como a porta do céu. E aqui então nós expressamos, e ela diz, os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor, são os meios que Deus proveu para preparar um povo, você e eu, para nos preparar para a assembleia lá do alto, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Uau! Deus se utiliza de 3 coisas: cânticos de louvor, e aqui eu acredito que não estaria distorcendo então o texto, se nós estivéssemos aqui tratando de que Deus utiliza da música. Deus se utiliza da música para preparar o seu povo para a assembleia lá do alto.
E lembre-se, coisa que contamine nela não entrará. Então, meus queridos, ao ler um texto como esse, podemos entender que quando prestamos um culto a Deus, fica claro que a música aqui apresentada, ela deve distinguir então o falso do verdadeiro. Porque coisa que contamine não entrará. E esta música deve revelar a verdade. E qual verdade? A verdade presente. Ou seja, a estrutura musical, ela tem que estar de acordo com a palavra cantada. Não posso ter aqui duas coisas. Não posso ter uma mensagem que está de acordo, mas a estrutura musical não bate. Há, como se diz na comunicação, um ruído na comunicação. Sabe, às vezes a gente começa a dar valor demais à letra da música e esquecemos da escrita musical dela. Mas se nós fizéssemos um teste aqui, você certamente iria expressar os seus sentimentos daquilo que você ouvisse. Se nós colocássemos aqui uma trilha sonora, e aí você poderia revelar o que você está sentindo. A música faz isso. A música tem esse poder. É por isso que no cinema tem o Oscar voltado à melhor trilha sonora. Sabe por quê? Porque aquela trilha sonora conseguiu fazer com que as imagens ali coincidissem uma com a outra e conseguisse transmitir a mensagem a você, que é o espectador. E aí é por isso que você está assistindo o filme, você chora, você ri. Você depois do filme sai querendo dar chute, querendo jogar futebol, querendo fazer qualquer outra coisa. Porque a música, e nem sempre a música que é apresentada ali é a música cantada, falada, tem letra, mas apenas sons. A música, então, ela deve distinguir, então, irmãos, o falso do verdadeiro. Sabe, me preocupa um pouco quando a gente começa a, digamos assim, experimentar, a saborear algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E outro dia eu estava ouvindo uma música, que é tocada aí com frequência, eu acredito que até já cantamos aqui. E eu quero ler um pequeno trecho. A música, ela diz o seguinte: não consigo ir além do teu olhar. Tudo o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. E eu fiquei meditando sobre esse pedacinho e eu fiquei pensando assim, tá, o compositor ou o letrista aqui, ele está falando de quem? Ele está falando de alguém ou está falando de Deus? Porque ele diz que só de admirar tal pessoa, isso leva à adoração a Deus. E que a alma desta pessoa nunca envelhecerá. E eu fiquei imaginando, isso deve estar falando de Jesus. Afinal de contas, quando refletimos sobre o caráter de Cristo, nós somos levados a adorar a Deus, não tem outra coisa a fazer. Já que a sua alma não envelhece, é uma alma que é eterna. Mas aí em seguida o verso diz assim: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Como assim, irmãos? O pecado é que afastou de tal ponto a Lúcifer de ser um anjo de luz a ser agora o inimigo do povo de Deus. Esse é o pecado. É o pecado que afasta, são as nossas transgressões que nos afastam de Deus. E como que o pecado não pode esconder a marca de Jesus? Ele esconde sim a marca de Jesus. Ou você larga o mundo do pecado, ou você se une ao exército de Cristo. Não tem como fazer duas coisas. Ou seja, teologicamente a música se encontra errada. Mas nós escutamos assim e vamos adquirindo, vamos consumindo. E acaba que quem está sendo mais exaltado será Deus ou será o homem? Será essa uma adoração divina ou antropocêntrica?
A gente precisa entender isso. A música aqui cantada, interpretada, deve revelar as verdades celestiais, a verdade presente. Conter letra e música que, ao ser executada, conduza o povo, então, para o quê? Para uma assembleia lá do alto. Quando o grupo canta "Que feridas são essas?", isso deve nos conduzir para aquela assembleia onde nós vamos estar com Cristo. Salmo no capítulo 100, se você quiser acompanhar comigo, abra lá a sua Bíblia. Salmo no capítulo 100. Porque às vezes nós confundimos, irmãos, e achamos que o louvor na igreja, ele deve ser uma coisa triste, deve ser uma coisa assim, bem meditativa. Mas Salmo no capítulo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Ou seja, a música realizada na casa de Deus, pelo povo de Deus, ela deve ser alegre. Mas isso, como que a música se torna alegre, então? Seria necessário que eu aumentasse, então, o ritmo da música? Desse maior ênfase no ritmo da música para que ela se tornasse alegre? O versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Meus queridos, a música aqui apresentada, ela deve seguir um padrão celestial, um padrão de alegria. Nós observamos que sempre que é executado música na Bíblia, isso tem a ver com alegria, com vitória do povo de Deus. Mas quando o povo se encontra triste, o povo dobra em oração. Quando o povo é perseguido, o povo dobra os seus joelhos em oração. Mas quando o povo está alegre, o povo está cantando. Satanás, ele sabe fazer essa jogada e ele diz o seguinte: não, para você estar alegre, você precisa estar bem financeiramente, com saúde. Mas isso não tem nada a ver, irmãos. A alegria vem de nós reconhecermos todo o trabalho de Cristo por nós. Amém? É isso que deve motivar a alegria do cristão, a salvação em Cristo Jesus. E nós vamos ver então, na história do povo de Deus, as músicas apresentadas. O cântico de Moisés, quando os egípcios pereceram. Moisés não estava se lamentando dos egípcios. Ih, coitadinho, vou fazer uma música aqui. Mas, que pena. Não, eles estavam regozijando, irmãos. O inimigo foi morto. Quando Salomão, então, vai inaugurar o templo, uau, a música foi tão fantástica naquele momento que todo o templo se encheu da glória do Senhor, de maneira que não se pôde ali dentro ser ministrado. No nascimento de Jesus, um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Dá para você entender isso, irmãos? A cada momento da verdade presente, uma música é executada de acordo com a verdade que está sendo pregada naquele momento. Na ceia do Senhor. Acompanha comigo em Marcos. Vai para Marcos. Marcos, o capítulo 14. E às vezes a gente fica na dúvida se Jesus cantava, né? Marcos diz aqui, Marcos 14. No verso 26, diz assim, olha só. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Um verso tão pequeno. Mas, irmãos, a gente poderia pensar que Cristo estava saindo agora da ceia e ter pensado: nossa, agora eu vou enfrentar a cruz. Vou cantar um hino bem
triste agora, porque afinal de contas o momento vai ser de luta, de tristeza. Mas a serva do Senhor nos diz o seguinte, olha o que ela diz no livro Desejado de Todas as Nações. Antes de deixar o cenáculo, o Salvador dirigiu os discípulos num hino de louvor. Sua voz se fez ouvir, não nos assentos de uma dolorosa lamentação, mas nas jubilosas notas de aleluia pascual. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Cristo estava a ponto de enfrentar a cruz, mas ele ia com alegria. Por quê? Porque ele estava cumprindo a vontade do seu Pai. Desejo que eu troque aqui? Chega um pouquinho para trás. Melhorou? Tá bom então. Meus queridos, Cristo estava cumprindo a vontade do Pai, e isso é que lhe trazia alegria. Nós, como povo de Deus, temos que cantar da alegria que temos na salvação em Cristo Jesus, na responsabilidade, na missão que nos foi dada de levar a última mensagem, a mensagem de um juízo que está prestes a ocorrer, e nós devemos fazê-lo com toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço, toda a nossa alegria, toda a nossa energia, todas as nossas faculdades devem ser colocadas aqui, neste momento, o momento em que estamos cantando ao nosso Deus. E sabe, me acende um sinal de alerta quando eu vejo que alguns passam a desprezar as melodias deste livro. Me acende um sinal de alerta. E sabe por que me acende o sinal de alerta, irmãos? É porque aqui neste livro, o Inário Adventista, está contido a história cristã, a história do povo de Deus, através de melodias, músicas maravilhosas, de experiências fantásticas. Nós cantamos aqui agora há pouco. Eu não estava aqui, mas estava lá do fundo ele cantando. Quão grande és tu. Hinos como o de número 134, né? Breve Jesus voltará. Embalávamos, cantávamos com grande vigor esta música. Servos de Deus, a trombeta tocai. Breve Jesus voltará. E aonde se encontra agora esse povo? Será que o povo que cantava que breve Jesus voltará se encontra agora adormecido? E está dizendo assim: Senhor, espera mais um pouco. Ainda tenho mais uma casa para comprar. Ainda tenho faculdade para terminar. Ainda tenho tanta coisa para fazer. Ainda tenho que casar, ainda tenho que criar meu filho. Não, irmãos. Essa não é a verdade presente que temos que pregar. Não é a verdade presente que temos que cantar. A prosperidade deste mundo é o seu final. A nossa prosperidade está aqui. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Achamos muitas vezes, irmãos, que as mensagens que estão contidas neste livro, neste inário, são melodias tristes. Mas as melodias aqui só são tristes se o teu coração não está ligado ao Senhor. Porque aquele coração que está ligado ao Senhor, a qualquer uma desses maravilhosos hinos que você abrir, você cantará com vigor. O hino 95, por exemplo, eu abri agora e diz: Cristo é tudo para mim. Se Cristo não é nada para mim, isso não é tudo para mim, como que eu cantarei isso? Eu cantarei com tristeza, irmãos. E eu poderia colocar em qualquer outra aqui. A vida tem tristezas mil, confia em Deus. Confia em Deus. Cadê o coro aqui? Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá.
Confia em Deus que Ele nunca falhará. Se nós não confiamos em Deus, irmãos, essa melodia será triste, porque a gente não confia nele. Mas quando a vida que temos está alinhada com a mensagem da palavra de Deus, todo o hino que cantamos, cantamos regozijados. Cantamos felizes. Neste livro está escrito a história do povo de Deus, desde sua criação até a sua restauração. Melodias que falam profundamente ao coração. E um povo que esquece a sua história, está fadado a ser dominado pelo inimigo. Porque começamos a dar ouvidos a novas ideologias, que não fazem parte da palavra de Deus, que são pregadas no mundo, mas não fazem parte do povo de Deus. O povo de Deus não tem que ser guiado, irmãos, por feminismo. O povo de Deus não pode ser guiado por assistência social. O povo de Deus não pode ser guiado por racismo. O povo de Deus não pode ser guiado por nenhuma filosofia marxista, socialista, nada disso. O povo de Deus tem que ser guiado pela palavra de Deus. Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler, considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de que todos, do mais novo ao mais velho, a fim de que todos entendam. Mensagem Escolhida, volume 2, página 38. Às vezes, irmãos, musicalmente, a gente quer se guiar e a gente, como igreja, a gente quer deixar a responsabilidade a outros. Não, isso aqui é a responsabilidade lá do diretor de música. O manual da igreja diz que o diretor de música ele tem que andar, e a direção de música da igreja ela tem que andar em consonância com o pastor da igreja e os anciãos da igreja. Ou seja, não é só a responsabilidade dele, é a responsabilidade da liderança da igreja. E eu, como membro, ela está dizendo aqui, instruções claras e definidas, todos devem entender. E a primeira coisa que nós temos que entender é, como parte do culto, livro Educação, a página 167, diz, como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Está vendo ao que ela está igualando, quando nós estamos cantando? Porque quando nós oramos, irmãos, até os diáconos dizem assim para os que estão lá fora, segura aí um pouquinho, você não pode entrar agora não. Você pode atrapalhar o quê? A reverência aqui dentro. É ou não é? Então segura um pouquinho. Mas quando alguém começa a cantar, quando a igreja está em louvor, eu ando, eu levanto, às vezes até aproveito. O dirigente diz, irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Aí eu aproveito que fiquei em pé para... Opa, essa é a minha chance para sair fora. Irmãos, este é um momento sagrado. Em nosso papel, irmãos, como povo remanescente, o povo de Apocalipse 14, é o povo de restauração da verdade. Não pode passar em branco o campo musical. Não pode passar. Em meio ao conflito cósmico que vivemos, irmãos, esse conflito pelo reino do seu coração, o nosso inimigo sabe muito bem, irmãos, como manusear tal ferramenta. Ele tem o conhecimento e tem a experiência. E você o que tem? Você tem que dizer assim, eu tenho Cristo Jesus e sua palavra. Amém? Não podemos ser inocentes, irmãos, ao ponto de acharmos que não tem problema quanto este ou aquele ritmo. Acharmos que essa ou aquela melodia, não, isso não importa. O que importa realmente é só a letra. Crendo que no campo musical existe uma certa neutralidade.
Não, isso é só uma questão regionalista, uma questão cultural. Como se Deus estivesse preso a alguma região, a alguma cultura. O que realmente importa é a intenção do coração. Uma vez eu vinha conversando com uma colega de trabalho, e eu falava sobre isso, né? Essa questão da gente estar bem preparado para louvar ao Senhor. Mas eu falava nela na questão técnica. E ela dizia assim, não, acho que você está equivocado. Deus, Ele lê o coração, o que importa é a intenção do coração. Eu falei, agora que você me deixou mais temeroso mesmo. Porque você lê o técnico meu, mas Deus lê o meu coração. Ele sabe se eu estou preocupado só com a questão técnica ou se o meu coração está devotado a Ele realmente. Ela então continua dizendo no livro Evangelismo, na página 505, ela diz, a música pode ser, talvez. Por que talvez? Por que ela colocou essa dúvida? Pode ser um grande poder para o bem, contudo, infelizmente, ela termina, não é? Contudo, não tiramos o máximo proveito desta parte do culto. E por que não? O cântico é geralmente originado do impulso, ou para atender casos especiais. Sabe, aquela situação que deu um branco, alguém fala assim, vem cá, vai lá. Põe uma música lá para a igreja cantar. Isso significou o quê? Desordem. Não se teve um cronograma montado, não se teve a obediência de um programa musical. Sabe, irmãos? E ela continua dizendo assim, o cântico é geralmente originado do impulso e para atender casos especiais. E em outras vezes, os que cantam, e agora ela está falando especialmente a nós que cantamos, os que cantam fazem mal. Eu sabia, eu estava escalado para aquele dia, para aquele momento, mas fiz o quê? Relaxei. Não, isso eu já sei, tranquilo. Chegar na hora a gente resolve. Esse tipo de coisa. Aí chega aqui, problema total. Equipe de sonorização chega atrasada. Aí a gente sai em cima da hora, mandando playback, não sei o quê, e vem um cabo que está estragado. Aí a gente vai dizer plenamente que a gente está adorando ao Senhor. Não estamos, irmãos. Lembre-se, Deus não está mendigando a nossa adoração. É o contrário. Somos nós que precisamos adorá-lo. Irmãos, ele tem um louvor dos anjos. Se fosse uma questão técnica, ele tem o louvor dos anjos. Ele tem a questão musical dos anjos. Por que estaria necessitado de que eu, Sérgio, viesse à igreja e cantasse? Não, irmãos. Ele quer o meu e quer o seu coração. E ela finaliza então dizendo assim, a música perde o devido efeito sobre a mente dos presentes. Ou seja, a música não pode ser simplesmente um fechamento de lacuna. Tem um espaço em branco, então põe a música. Não é isso. A música é uma mensagem e eu, quando me preparo, devo me preparar para isso, para pregar uma mensagem através da minha voz. Ser a ferramenta de Deus para, neste momento, estimular a igreja a erguer os olhos ao céu, a voltar os olhos ao Senhor. Quando desvalorizamos, então, irmãos, esse quesito música, seja na escolha, na forma que executamos, na atenção que damos. Não, fulano vai cantar agora, calma aí, vou passar uma mensagem. Estamos dizendo para Deus, olha, Deus, esta é a minha adoração. Essa é a minha forma de adorar. Se o Senhor quiser, desse jeito. Isso não faz lembrar alguém, irmãos, que com a sua melhor da intenção, fez o quê? Levou seus frutos. Mas Deus não pediu fruto. Deus pediu sacrifício. Será que nós não igualamos a nossa adoração como a adoração de Caim? E queremos que Deus aceite de qualquer forma? Ele não irá aceitar. Essa é uma verdade. Nada do que é sagrado, nada do que está ligado ao culto divino, ela diz em Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 193.
deve ser tratado com negligência ou indiferença. Nada. Tudo o que você for fazer aqui, faça com o seu melhor. Ponha a sua melhor roupa. Faça o seu melhor penteado. Dê a sua melhor qualidade vocal. Estude quantas vezes for necessário. Mas faça o seu melhor. A melodia do canto derramando-se dos corações num tom claro. Ou seja, não pode ver uma mensagem turva e distinto. Representa um dos instrumentos divinos. Olha a responsabilidade aqui, meus. Representa um dos instrumentos divinos na conversão de almas. Muitos pastores falam isso, né? Aonde a mensagem falada não chegou, o canto deverá entrar. Todo o serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência. Não cabe a nós, irmãos, subirmos aqui como se fossem animadores de palco. Não cabe. Não é isso que o Senhor está pedindo para nós. Todo o serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na presença pessoal. Imagine Deus aqui, sentado bem aqui à nossa frente. Aqui. Pessoal de Deus mesmo. Deus é glorificado por hinos de louvor, vindos de um coração puro, cheios de amor e devoção para com Ele. Quando o coração é devotado ao Senhor, Deus, Ele é glorificado. Irmãos, você pode ter o seu melhor aparato, podemos ter a melhor equipe de sonorização, podemos ter o som de mais última qualidade, podemos ter aqui cantores que passaram pelos melhores professores, mas se o coração não é puro e cheio de amor e devoção, Deus não é glorificado. Toda a faculdade de nosso ser nos foi dada a fim de prestarmos serviço aceitável ao nosso Criador. E qual faculdade nós utilizamos quando vamos louvar ao Senhor através do canto? A nossa audição. Afinal de contas, você só fala porque você escuta. Ou seja, a sua audição, a minha audição, ela nos foi dada para que nós prestemos um serviço agradável ao nosso Senhor. Quando, por causa do pecado, pervertemos os dons de Deus, vendemos nossas energias ao príncipe das trevas. Pesado isso, não? Que pesado, irmãos. Que pesado. Satanás, ele sabe disso, irmãos. Ele sabe como é que funciona o nosso sistema auditivo. E ele deseja criar, então, uma confusão. Para que aquilo que eu escute não seja aquilo que Deus deseja. E que eu transmita uma verdade que seja falsa ou incompleta. Achar que se a música, então, usa expressões como Deus, Jesus, Espírito Santo, ou qualquer outra dessas expressões que denotam a nossa religiosidade, já é o suficiente. Esse é um erro grave que cometemos. Há uma música que ronda aí no meio evangélico aí. Aleluia, aleluia. Você já ouviu? Aleluia, aleluia. A gente pensa plenamente que é um hino, né? Alguém falou lá, botou aleluia no meio da música lá, a gente diz, não, deve ser um hino. E para nós, então, que estamos aqui, né, falamos o português, e infelizmente muitos não têm um conhecimento de inglês, o que é que vai embora? Vai embora. Tem um toque agradável e tal. Ou seja, a estrutura musical até está bacana, mas a letra
não condiz com a mensagem. O autor da música, perdão se eu errar o nome, John Cale. John Cale é um roqueiro. Para vocês terem ideia do nível de John Cale, em um dos seus shows, ele leva uma galinha no palco para matar a galinha. Isso te lembra alguma coisa aí de sacrifício de animais? Mas ele está fazendo uma chacota. Aí nós pegamos a melodia, colocamos uma escrita que dizemos ser Deus, alguma coisa assim, falando, agora serviu. Essa melodia era do diabo, mas agora eu pus a letra de Deus, aí agora ficou boa. Para, né, irmãos? Isso não funciona. Não é isso que Deus nos pede. Deus nos dá conhecimento suficiente para, através da iluminação do Espírito Santo, ser composta música que seja realmente para adoração e revelação de Deus na nossa vida e na vida de outros. Sabe, irmãos, a serva do Senhor nos fala de algo muito triste. E ela nos diz o seguinte, olha, as coisas que descrevestes, ou seja, alguém escreveu para ela, um pastor escreveu para ela, de uma experiência que tinha passado com ele, e ele diz o seguinte, as coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar. Observem exatamente o período de tempo que ela está falando aqui. Ela diz, haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Bom, o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo um movimento chamado Carne Santa. E o que significa Carne Santa? Esse era um novo movimento que estava acontecendo em que, de forma bem simples aqui, as pessoas acreditavam que após uma experiência em um lugar, por exemplo, aqui na igreja, elas seriam tomadas pelo Espírito Santo, e após elas serem tomadas pelo Espírito Santo, elas teriam agora o corpo sem pecado. O corpo de Adão antes de pecar. E que perigo é isso, né? Porque se nós entendemos que o nosso corpo agora foi purificado de tal maneira que não temos mais pecado, iremos continuar pecando, achando que não estamos pecando. Mas observe o tempo. Imediatamente antes do fim do tempo da graça. E o que estava acontecendo? Olha o que ela diz. Demonstrar-se-á, aquilo que aconteceu, voltará a acontecer. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Observem bem. Haverá música e dança. Os sentidos dos seres racionais. Quem são os seres racionais? Somos nós. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E ela continua dizendo, uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter, preste atenção nisso que ela diz agora, para ter um carnaval, e isto é chamado operação do Espírito. Tem um pequeno vídeo aí. Veja, é uma igreja, irmão, é uma igreja, não parece. Vai cantar. A louvadeira. E Beli, vem comigo assim, a mãozinha aqui, a mãozinha, ó. Dá uma pausa aí. Vocês viram o que estava escrito atrás do cantor? Dá o play novamente aí. Vai aparecer novamente. Vem, mascote. Olha a letra. Quem foi que disse que o cristão não se diverte? Isso, dá uma pausa aí agora. Ai.
Qual o nome da festa? Espiritual. Isso está acontecendo exatamente em que período do ano? Não precisa ser muito inteligente para saber que está acontecendo no carnaval. E ali no cantinho diz o quê? A festa santa. Aí você poderia dizer assim para mim, assim, eu não quero nem falar da letra. Teologicamente não diz nada. Mas o que eu quero dizer é que isso está acontecendo dentro de uma igreja. Aí você poderia dizer assim para mim, mas Sérgio, isso não é uma igreja adventista. Não tem problema nenhum. Nós não vivemos assim. Sabe, irmãos, eu começo a ficar com medo disso. Eu começo a ficar realmente com medo disso. Sabe por quê, irmãos? Anos atrás, você sabia que quando a igreja iniciou, nem o título de pastor era dado? O pastor se chamava ancião. Sabe por quê? O pastor, ele se chamava ancião porque a igreja no seu início tinha uma grande preocupação de não se assemelhar a um outro povo que não estivesse pregando a verdade. Em um passado não tão distante, nós não tínhamos sequer um ruído de bateria dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nós tínhamos o zelo, o cuidado, para que se alguém ouvisse, não nos confundisse em nada daquilo que o mundo faz. O violão, irmãos, nós tocávamos só dedilhando, porque nós nem batíamos nas cordas, para que ninguém ouvisse e confundisse e dissesse assim, corresse o risco de alguém dizer assim, mas eles estão cantando e o ritmo é um ritmo que se utiliza no mundo. Está entendendo? E como isso pouco a pouco vai assim, ó, sabe? Você já teve bicho de pé, e bicho de pé ele não aparece em você assim da hora para outra. Opa, já estou aqui. Não, ele vai lentamente fazendo o quê? Ó? Devagarzinho, 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 ele vai entrando. Uma igreja como essa, irmãos, um dia foi uma igreja que levou a sério. Eu não vou falar a igreja, mas um dia ela levou a sério. Um dia ela levantou a bandeira, como levantaram lá a reforma protestante. Ela aderiu a isso. Viu que havia um engano no mundo e aderiu à reforma protestante. Mas permitiu o mundo, pouco a pouco, entrando. Aí a gente não entende, irmãos, porque acontece tanta coisa no nosso meio e a gente fica assim, será? Agora veja que a serva do Senhor disse que os sentidos estariam o quê? Pervertidos. Os sentidos estariam confusos. E por que o sentido estaria confuso? O sentido estaria confuso, irmãos, porque Satanás sabe. E veja que ela disse, imediatamente antes do fim do tempo da graça. E a gente precisa se colocar cronologicamente, que tempo é esse? É ou não é? Porque a gente viu que aconteceu. Talvez não no nosso meio. Ainda não tenho conhecimento que aconteceu ainda no nosso meio. E misericórdia se acontecer. Caia de joelhos agora e peça perdão se você foi motivador disso. Mas, cronologicamente, o fim do tempo da graça ocorre exatamente quando Cristo deixa o lugar santíssimo. E Ele está para fazer o quê? Voltar para buscar os seus. Dá para você notar que Cristo está bem perto de voltar? Quando a gente vê esses movimentos acontecendo, irmãos, nós estamos breve de ver a Cristo voltar. E apesar de lutarmos contra algumas coisas, ocorrerão. A serva do Senhor está dizendo que ocorrerá. E esses movimentos ocorrerão. Agora, cabe a você a decisão. Onde é que eu estou?
Estou aderindo a movimentos que não pertencem à palavra de Deus e ao povo de Deus? Antes, então, irmãos, do final do tempo da graça, precisa acontecer uma coisa maravilhosa. É o quê? A igreja precisa receber o dom do Espírito Santo. Mas agora não mais como a chuva temporã, mas como a chuva serôdia. Ontem vocês viram a chuva gostosa que caiu? Pesada, essa madrugadinha de manhã cedinho também caiu uma chuva pesada. É isso que Deus está querendo derramar na igreja. Mas veja que ela termina dizendo assim: isto é chamado de operação do Espírito. Precisa haver uma confusão, irmãos, para que nós achemos que temos o Espírito Santo, mas na verdade o que temos é apenas uma confusão de sentimentos. Achamos que estamos trabalhando para Deus, mas não estamos trabalhando para Ele. Estamos sendo guiados, e isso é verdadeiro, estaremos sendo guiados pelo inimigo, se não nos convertermos completamente ao Senhor. Porque assim como a serva do Senhor fala, o inimigo também é astuto. Ela diz no livro Educação que a música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Ou seja, você cantor, você cantora, você igreja, você deve entender que neste momento em que vivemos no grande conflito, onde a última verdade presente estará sendo pregada, a música que executamos deve realizar em todos os ouvintes a impressão do coração na verdade espiritual pregada. Mas como os sentidos então se tornam confusos? É ou não é? Primeira coisa, uma mensagem confusa. Coisa mais óbvia. Não se tem uma mensagem definida. E musicalmente ocorre isso. Ou a letra é boa e a estrutura musical, o lado melódico e harmônico não condiz, ou a letra é ruim, mas a melodia, a estrutura musical é boa. Ou nenhum dos dois, tudo é ruim. Mas está levando o povo. Sabe, irmãos, enquanto eu estudava um pouco isso aqui, eu comecei a assistir alguns vídeos. E eu fiquei pensando assim, eu levo para a igreja ou não levo isso aqui? É cada absurdo, cada absurdo. A última moda agora entre cristãos é cantar música completamente mundana. É, por exemplo, falar que da Nova Jerusalém e eu utilizar uma música de Zezé de Camargo e Luciano para dizer assim, que é a coisa amada de Deus. É cantar música tocada na noite para motivar a igreja a ser uma igreja mais reavivada. É isso que estamos vivendo. E será que é isso que nós vamos trazer para cá? Não pode ser. A mensagem confusa. O segundo ponto é o maior uso de ruídos na mensagem. Através do quê? Através da música. De que forma? A música ela é formada por som. Ok? Se a música é formada por som, ela precisa de estruturas. 3 estruturas são básicas para a música. A melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia, ela é o fio condutor. É ela que nós cantamos. Quando abrimos o nosso inário, nós cantamos a melodia. Tanto que nós tínhamos um inário no passado chamado Melodias de Vitória. Não sei se você lembra. Mas quando eu estou cantando aqui, Sejas louvado, Rei Cristo. Essa é a melodia da música. A harmonia será quando junta 2 ou mais notas e elas precisam estar em consonância com a melodia. Elas precisam estar de acordo com a melodia. E o ritmo será a forma, o tempo em que essa música será executada. Mas, a partir do momento, irmãos, que, lembre-se, o inimigo é musical.
E ele desceu para a terra trazendo a sua música. E a partir do momento que ele então modifica a estrutura, e a música então começa a ter mais um valor rítmico do que um valor melódico e harmônico. Isso é um problema. E aquilo que o mundo executa, se vacilarmos, estaremos executando aqui também. Se você prestar atenção hoje em dia, as músicas mais tocadas, e pode fazer uma pesquisa, pode pegar aí seu celular e fazer uma pesquisa. As músicas mais tocadas são as músicas em que o elemento rítmico foi o elemento mais exaltado. E as pessoas ficam fora de si. Aí você não sabe porque uma pessoa fica numa rave e entra madrugada dentro, noite adentro, vai para madrugada e vara o dia e o final de semana, e a pessoa à base de... Mas tem um porém, irmãos. A nossa audição, ela foi feita para reconhecer frequências. As notas musicais possuem frequências definidas. Por isso que a gente consegue afinar um instrumento musical, porque tem frequência definida. Mas o ruído expresso em instrumentos de percussão não se entende. A gente entendeu aquele som é de algo, mas não como melodia. Não sei se estou conseguindo explicar bem para você. Você entende uma pancada, tup, tup, tup. Você sabe se está batendo na madeira, se está batendo no ferro, se está batendo no vidro. Mas, melodicamente, isso não traz informação de mensagem para a gente. E quando eu faço isso, eu começo a danificar. Sabe por quê? Porque é um tipo de instrumento que precisa ser amplificado. A batida precisa ser forte. Certa vez, o aluno estava na sala de aula com um fone de ouvido. E eu perguntei para ele assim, meu filho, o que é que você está escutando aí? Ah, professor, estou escutando um funk aqui. Aí eu falei, rapaz, você está escutando funk? Livre-se disso o mais rápido possível. Aí ele disse assim, professor, o que é que tem? Aí eu falei, tá, então me diga assim, abra o seu coração para mim. Me diga o que é bom nisso. Professor, assim, a batida. Eu falei, mas só isso? Só isso? Essa música, você só tem isso? Aí eu falei com ele, na verdade isso não é música. Está faltando um elemento aí. Não tem melodia. Se não tem melodia, não é música. Não tem harmonia. Se não tem harmonia, não é música. É apenas batida e uma repetição de palavras. Aí ele me disse então, mas a gente também gosta das rimas, professor. Eu falei, das rimas? Uau, deve ser boas rimas. Fala uma rima para mim que você gosta aí, meu filho. Por favor. Vem cá, novinha, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, essa é a rima que você gosta. Irmãos, e sabe o que é incrível? Cada vez mais, as nossas músicas, elas estão perdendo também a qualidade. Melodias mais fracas, harmonias mais pobres, mais ritmos mais acelerados, mais frequentes, mais presentes. E Satanás sabe, irmãos, que através da melodia e da harmonia ele toca o seu coração. Deus fala com você, mas com o ritmo apenas o corpo aceita. Veja como é que funciona a nossa audição. Põe esse vídeo aí para a gente finalizar, irmãos. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados,
A cóclea é um tubo em forma de espiral, cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para Continue. detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada à perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam. Veja bem, irmãos. A serva do Senhor disse que Satanás, ele estudou os laboratórios da natureza. Ele estudou a nossa fisiologia. Ele sabe como nós funcionamos. E veja bem, quando o som atinge a partir de 80 decibéis, já se inicia um processo de lesão, irmãos. E sabe o que é 80 decibéis? Para você ter uma ideia, 80 decibéis, por exemplo, um tráfego pesado é em torno de 70 decibéis. Você é exposto a um tráfego pesado. Os professores aí, tomem cuidado. Uma conversa normal, e por que eu digo os professores? Porque os professores estão frequentemente falando. Uma conversa normal a 1 metro de distância gera em torno de 45 a 90 decibéis, dependendo da quantidade de ruído que é exposto. 45 a 90. E a partir de 80 começa a haver o quê? Começa a haver lesão naquelas partezinhas verdinhas, nos cílios das células. Para quê? Para que eu e você não compreendamos a mensagem. Porque o que vai, como eles captam o sinal e eles enviam agora para os sensores para que haja sinapse, esses sensores estarão desligados. E a informação que deveria chegar completa não se chega. E aí, a partir de 90 decibéis, o corpo, não mais a audição, mas todo o corpo sente as vibrações. É por isso que quando você está num lugar que o volume de som é muito alto, você sente no corpo. É por isso que tem ali aquela plataformazinha de madeira ali, para que o som, ao ser transmitido, haja a vibração e as pessoas com deficiência auditiva possam sentir a vibração daquela madeira. Mas se o som estiver muito alto, mesmo as pessoas que são deficientes auditivas, os surdos, eles podem se sentir incomodados, porque a vibração está muito forte. E aqui eu quero finalizar, meus queridos. Compreendendo que a música tem o poder de influenciar e modificar nossos pensamentos e sentimentos, devemos utilizá-la com a devida reflexão e a máxima prudência, pois os pensamentos e os sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graça como coro celestial em redor do trono, e em comunhão com o céu, e a comunhão com o céu começa na terra. Aqui aprendemos
a nota tônica do seu louvor. Amém? Meus queridos, ao finalizar este mundo, ao finalizar a história deste mundo, nós estaremos diante de um grande desafio: ou permanecer ao lado de Deus, ou deixar ser guiado pelo inimigo. Eu tomei a minha decisão. Você também tomará a sua decisão? Sim? O texto nos diz o seguinte: vi um trono, e assentado nele estava o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Preste atenção nesse texto e nós vamos orar. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem gloriosa, luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono vi um povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para o seu Pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Via então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho e do Filho que ela irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela imediatamente, resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastavam deles. A luz se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante semelhava à glória. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte do que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada. Depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completa trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os olhos fixos nele, e ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância, então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino, guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Amém? Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Oh, glória! Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior, suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a Ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono,
procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz, muito poder, mas não suave gozo, amor e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo a enganar os filhos de Deus. Eu me emociono, irmãos, porque estamos diante de tal situação. E será que estamos ainda curvados, perdidos na história, em nossa história? Ou já estamos contemplando o Rei a vir buscar a cada um de nós? Estamos dispostos a receber, irmãos, a plenitude do Espírito Santo? Ou ainda estamos enganados com as coisas fúteis deste mundo? Eu quero orar com você nessa manhã. Vamos ficar em pé e vamos finalizar esta mensagem rogando a Deus que nos perdoe das nossas fraquezas, mas que nos dê uma porção dobrada do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, ó Pai, cremos que o Senhor falou profundamente ao nosso coração. Quantas vezes, Senhor, temos vindo a esta casa e não temos prestado um culto de adoração a Ti, Senhor? Nos perdoa, Senhor. Quantas vezes, Pai, temos vindo aqui e a mensagem não tem ocorrido em nós um reavivamento e uma reforma espiritual, Senhor. Saímos novamente completamente vazios e às vezes até pior do que quando entramos. Porque às vezes saímos daqui, ó Pai, com discórdia, saímos aqui chateados e a nossa adoração se esvaiu como fumaça. Mas nesta manhã, ó Pai, a Tua igreja se encontra em pé, rogando de Ti o perdão se temos cometido falhas tal na nossa condução, na adoração a Ti quando estamos juntos em comunidade. Nos perdoa, ó Pai, se temos nos perdido em meio à história deste mundo e temos voltado os olhos para nós mesmos e esquecemos do nosso Salvador. Nos perdoa, Senhor, se temos colocado o nosso gosto, se temos colocado a nossa cultura, se temos colocado até mesmo coisas que são boas, mas temos colocado na Tua frente, em primeiro lugar. Nos perdoa, Senhor. Derrama, Senhor, nesta manhã e neste momento, o Espírito Santo sobre o Teu povo. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre esta igreja, sobre cada líder, ó Pai, sobre cada ancião, ó Pai, e sobre aqueles que irão no próximo ano. Já estamos muito em breve de iniciar mais uma meta, mais uma batalha, mais um ano eclesiástico. Mas nós não queremos apenas mais um ano, queremos a vitória em Cristo Jesus. Derrama sobre cada pai, ó Pai, sobre cada mãe, cada criança, adolescente, jovem, que não tenhamos aqui mais, ó Pai, contendas e discórdia, mas que juntos, assim como o Teu povo juntos saiu do Egito, e cada um, até os ossos, levaram dos seus patriarcas, como solicitado por José, que nós não deixemos nenhum para trás, mas que esta igreja e todo o Teu povo ao redor do mundo esteja confiante e pleno de que já receberam a salvação em Cristo Jesus e aguardam neste momento o grande e poderoso batismo do Espírito Santo, porque nós não queremos mais números pequenos, ó Pai, nós queremos atingir a meta do céu, que é salvar a toda criatura. Dá-nos esta oportunidade a mais, ó Pai, antes que se finalize o tempo da graça. Utiliza-nos como a ferramenta mais poderosa do reino do céu para atingir corações. Que os cantores, ó Pai, desta igreja sejam homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, sejam todos
consagrados a Ti nesta manhã completamente. Que o coração da nossa congregação, ó Pai, seja um coração puro e santificado, e que ao nos reunirmos novamente, como o faremos amanhã à noite, ó Pai, para uma festa batismal, onde iremos contemplar e testemunhar de pessoas que estão deixando o mundo e abraçando e levantando a bandeira, o penhão bem alto do príncipe Emanuel. Nós, ó Pai, queremos estar reunidos novamente aqui para celebrar mais uma vez a vitória em Cristo Jesus. Conduza-nos, ó Pai, agora. Nós estaremos saindo deste lugar que é seguro, Pai. Estaremos entrando do mundo tenebroso. Que os Teus anjos acompanhem a cada um dos nossos irmãos. E que se por um acaso, ó Pai, for da Tua vontade que alguém hoje descanse no Senhor, guarda, ó Pai, guarda para aquele grande dia, aonde a melodia celestial será tocada, ouviremos a trombeta de Deus tocar, e os nossos amados irão ressuscitar, ó Pai, e nós seremos transformados. Guarda-nos para este grande evento, ó Pai, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém.